A comissão de juristas instituída pelo Senado Federal para elaboração de anteprojeto do novo Código Penal criou a possibilidade de ampliação das hipóteses autorizadoras do aborto legal. Entre as propostas de mudanças nos artigos que tratam do aborto, o texto traz a possibilidade de interrupção da gravidez por vontade da gestante até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou o psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. É o artigo 128, inciso 4. No caput do novo artigo 128, consta que não há crime diante de tal circunstância, criando-se, portanto, uma nova excludente de antijuridicidade. Levando-se em consideração que cerca de 1 milhão de abortos ilegais são realizados anualmente no Brasil e aproximadamente 250 mil mulheres são internadas nos serviços públicos de saúde para tratar de sequelas, em um primeiro momento, tal alteração soa inovadora e moderna, uma vez que amplia o rol de possibilidades para que as mulheres pratiquem aborto, caso assim desejem. E é aí que começa o problema, no desejo. Mais especificamente, no desejo feminino, de acordo com o texto legal, a vontade da gestante, ou seja, o seu desejo, deverá ser ratificado por médico ou psicólogo, e o mesmo deverá constatar que a gestante não apresenta condições psicológicas para ser mãe. Nessas condições, não há crime. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta um programa sintonizado em um tema que aflige o povo brasileiro e também outros países. Vamos falar sobre o aborto ou interrupção da gravidez e a remoção ou expulsão prematura de um embrião ou feto do útero, resultando na sua morte ou sendo por esta causada. Vamos mostrar também como e de que forma pode ocorrer o fim da gestação e da atividade biológica do embrião ou feto, mediante uso de medicamentos ou realização de cirurgias, quando realizado por profissionais capacitados e em boas condições de higiene, como o procedimento mais seguro da medicina atual. Entretanto, vamos identificar o aborto inseguro feito por pessoas não qualificadas ou fora de um ambiente hospitalar. Atualmente, ocorrem aproximadamente 70 mil mortes maternas e 5 milhões de lesões maternas por ano no mundo. Estima-se que sejam realizados anualmente 44 milhões de abortos, sendo pouco menos da metade desses procedimentos realizados de forma insegura. Aspectos morais, éticos, legais e religiosos ainda são objetos de intenso debate em diversas partes do mundo. Eu tenho como convidado aqui o excelente médico, o excelente profissional, doutor José Francisco de Faria. Ele é ginecologista e obstetra. Ele é graduado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e tem uma experiência profissional. Foi médico interno, ex-presidente e ex-assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também ginecologista e obstetra da editora de guias LTB. Desde 1975, exerce a sua notável profissão de médico obstetra.
Como vai, meu querido amigo e doutor José? É um prazer para mim, uma satisfação estar aqui ao seu lado e poder colaborar com suas realizações, com o seu programa. Saiba que é uma honra muito grande ter você aqui no programa Direito e Justiça em Foco. E com esse tema, como eu disse no início do programa, aflige muito a população brasileira. Sim, é um tema sempre atual, foi motivo de muita controvérsia, muito debate e até hoje se discute no mundo todo, porque com o grande aumento da população mundial, existe uma preocupação constante de segurar a população, segurar o aumento. Apesar de haver inúmeros métodos anticoncepcionais, a gente sabe que hoje em dia, mesmo com todas as possibilidades, com todas as facilidades de anticoncepção, existem muitas gravidezes indesejadas ou gravidezes problemáticas. E muita gente quer fazer o aborto. Agora, tem que fazer aborto de maneira segura, de maneira que seja favorável às suas condições de saúde e de higiene, não? E observada a lei também, não é? Rigorosamente observada a lei. Muito bem, nós vamos continuar daqui a pouquinho, mas eu quero também apresentar a você, caro telespectador, os nossos convidados. A doutora Eleonora Rangel Nassif, advogada criminalista, especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura, professora do curso prático de Tribunal do Júri da ESA, coordenadora-chefe do Departamento de Mesas de Estudos e Debates do IBCCRIM. Ela tem um currículo extenso. Se eu fosse continuar aqui falando desse currículo, eu acho que eu ia tomar todo o tempo do programa. Então, eu vou passar agora a apresentar também a nossa querida jornalista, a pessoa que eu tenho profundo respeito, admiração e sou fã número 1 dela, é a Priscila Sestari. Priscila, como vai? Tá boa? Como vai, Excelência? Muito obrigada. Eu é que fico lisonjeada de poder estar aqui hoje, fazendo parte dessa rodada de discussões, principalmente reflexão sobre o assunto que é muito importante. Aqui ao lado da doutora Eleonora, uma grande advogada, mestre na profissão, doutor também José Francisco, doutor Tomás e principalmente do senhor a quem eu tenho uma grande estima, é uma pessoa que eu gosto muito. É uma honra para mim e para Direito e Justiça em Foco. Você é uma pessoa altamente qualificada, Priscila. Você é uma jornalista de ponta e eu achei por bem convidá-la porque você engrandece e eleva o programa aonde a gente quer que ele esteja. Tá bom? Eu só posso agradecer, Excelência. Muito obrigada. Eu quero apresentar também o nosso advogado, o advogado que sempre está conosco em Direito e Justiça em Foco, o nosso querido doutor Thomas Lau. Ele é advogado empresarial, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, especialista em Direito Civil, Processo Civil, especialista em Direito Penal também, econômico, não é? Pela GV, Fundação Getúlio Vargas, concluído o curso de extensão na FAAP, o devido processo legal, História Dogmática e Jurisprudência do STF, com o ministro César Peluso, membro da Comissão de Direito e Prerrogativas também da Ordem dos Advogados do Brasil. Como vai, doutor Thomas Lau? Vai bem? Tudo bem, doutor Lércio. Obrigado novamente pela oportunidade, pelo convite e sempre estou à disposição de Vossa Excelência também no programa. Ora, que isso, você é um dos advogados que prestigia muito este programa, já que é indicado também pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu é que agradeço a sua presença aqui e é uma honra para nós. Bem, vamos então dar continuidade ao nosso programa e vamos conversar aqui com o doutor José, que hoje, como disse, repito, temos a honra de recebê-lo. Doutor José, já vou fazer a primeira pergunta, porque o telespectador, eu sei que está interessadíssimo. É um assunto, como todos aqui já expuseram, um assunto bastante esperado, não é, para o debate. E polêmico. E polêmico, claro. Então, eu lhe pergunto, o que é o abortamento? Bom, vamos usar uma linguagem bem simples, porque as pessoas que estão nos assistindo provavelmente não são médicos. Então,
a gente tem que usar uma linguagem que seja acessível a todo mundo. O abortamento é uma interrupção da gravidez em sua fase inicial, porque depois de um certo tempo, não é aborto, já é um parto prematuro. O aborto pode ser ovular quando ocorre nos 2 primeiros meses, depois ele passa a ser embrionário e depois passa a ser fetal. Então, quando a mulher perde a gravidez no início, a gente diz que aquilo são aborto ovular, ou restos ovulares. Passados 2 meses, ele passa a ser fetal. E depois passa a ser também embrionário. Então, o abortamento, de uma maneira geral, é a interrupção da gravidez. Muito bem. Me diga uma coisa. Diabetes é uma causa de abortamento? Sim. A gente sabe que o diabetes produz uma série de problemas, e isto é o aspecto perigoso do diabetes, porque o diabetes não dói. Diabetes é uma doença traiçoeira. Ela vai minando o organismo da pessoa, e uma das coisas que o diabetes produz é uma dificuldade na circulação de sangue, é uma deficiência circulatória. E o processo de gravidez é um processo que depende vitalmente de sangue, de circulação de sangue, porque a gravidez se sustenta por sangue, que do organismo materno, através da placenta, vai para a criança. Então, se existe uma dificuldade na circulação de sangue, essa circulação é deficiente, isso gera um abortamento. Me diga uma coisa, o susto pode causar abortamento? É muito comum. Verdade? Muito comum. Muito comum. Olha aí, está vendo o telespectador? Eu me lembro bem de uma cliente minha que estava grávida de 4 meses e estava ameaçando chuva, e ela foi para o quintal recolher a roupa, que estava ameaçando chuva. Aí caiu um raio na casa vizinha. Nossa. Com o susto, ela perdeu a gravidez. Meu Deus. Mas é muito comum isso. Um susto pode levar, sim, à gravidez. Por quê? A perda da gravidez. Porque na hora do susto, existe um aumento da pressão arterial. E esse aumento da pressão arterial pode influir na circulação do sangue ao nível da placenta. O que é uma gravidez? Uma gravidez é uma placenta, um cordão umbilical e a criança, que isso está dentro do útero. Então, a placenta pega o sangue da mãe, conduz para o cordão umbilical e leva a criança. Aí tem o metabolismo da criança, o sangue da criança volta para a placenta e volta para o organismo materno. Então, é uma tríade, placenta, cordão umbilical, criança. O que aborta? A criança? Não. O cordão umbilical? Não, é a placenta. A placenta que se descola. A placenta descolando deixa de receber sangue a criança. Aí tem hemorragia, tem um abortamento. É por isso que há simples. É por isso que há sempre os cuidados, não é, no tocante a certas mulheres que têm facilidade no deslocamento da placenta, é isso? Exato. São as chamadas abortadeiras habituais. O aborto habitual ou o aborto de repetição são aqueles que ocorrem 2 a 3 vezes, e é muito comum isso, muito comum. Muito bem. Eu queria perguntar, então, a você também, doutor José, é verdade que existe abortamento quando há problemas entre os sangues do pai e da mãe? Sim, quando é de incompatibilidade. Sim, isso sim. Tem causas sanguíneas. É que não combinam, né? Trocando em miúdos, sim, não combina. Então, a gravidez se forma, mas é uma gravidez deficiente. Com 3, 4, 5 ou vezes 12 semanas, ocorre o abortamento. Eu queria, então, agora fazer uma pergunta aos meus queridos amigos e convidados também desse programa, doutora Eleonora, a jornalista Priscila, doutor Thomas. Eu gostaria de perguntar a vocês, uma de cada vez, 1 minuto, posso dar 1 minuto para vocês? 1 minutinho, hein? Para saber o que vocês acharam da colocação desse nosso grande mestre da medicina, doutor José Faria. Primeiro, doutora Leonora, por favor. Caro desembargador Laércio Laurelli, é uma honra estar aqui novamente no seu programa. Doutor José Francisco de Faria, doutor Thomas Ló, jornalista Priscila Sestari. Caro Laércio, em relação às colocações do doutor José Francisco, inicialmente eu quero dizer que eu aprendi muito com o que o senhor acabou de trazer, doutor, porque, de fato, esse é um debate interdisciplinar.
Daí a riqueza de termos um médico, ginecologista e obstetra aqui no estúdio hoje para nós podermos conversar de uma forma mais completa, porque este não é um tema nem só da medicina, nem só do direito. É um tema misto, híbrido, do biodireito, da bioética, enfim. Em relação à questão do aborto, o que eu gostaria de colocar em termos jurídicos, pois sou advogada criminalista e milito nessa área, é que há uma grande discussão muitíssimo atual em relação ao aborto. A descriminalização do aborto e a ampliação das hipóteses que excluem o crime de aborto do Código. São excludentes de antijuridicidade, que foram ampliadas pelo projeto do Código Penal, que está em trâmite e que está no Senado Federal e vai para a Câmara em breve. Então, isso acendeu a discussão em relação ao aborto, que amplia muitíssimo a possibilidade de aborto legal dentro da nossa legislação penal brasileira. Muito bem. Jornalista Priscila, por favor. Antes de mais nada, queria parabenizar o doutor José Francisco, doutora Eleonora, pelas palavras, falou muitíssimo bem, porque aqui nós não estamos tratando de um caso somente na área de saúde, como a doutora mesmo tratou, nem na área somente do direito, e eu acho que eu fico aqui, então, para representar a sociedade como uma interlocutora da população. Então, eu gostaria depois só de fazer uma pergunta ao senhor. Pois não, professor. Colocou como parto prematuro, durante um período, passaria embrionário, fetal. Então, 2 meses passados da fecundação seria... Ovular. Aí eu gostaria depois de que o senhor explicasse um pouco mais para a gente, nesse sentido, porque eu acredito na vida desde a sua concepção, desde a união do espermatozoide, o óvulo, então, desde sua concepção. Aí eu queria que depois o senhor falasse um pouquinho para a gente, então, a respeito disso, porque aí já começa a polêmica, claro, já começa a dúvida desde aí, até para quem está nos assistindo, em termos religiosos mesmo. Muito bem. Eu agora passo a palavra ao doutor Thomas Lau para que ele... Obrigado, doutor Laércio, pela oportunidade. E, doutor José Francisco de Faria, o senhor representou muito bem. Eu tenho algumas perguntas também, já que eu sou o último a fazer a colocação. Duas horas. Muito interessante aqui, no meu ponto de vista. Se existe abortamento causado por problemas da glândula tireoide? Existe, sim, senhor. Tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo podem dar alterações e que levam ao aborto. A glândula tireoide, ela está no meio do caminho. Existe um mecanismo neuroendócrino, que vem do cérebro, hipotálamo, não? Passa pela hipófise, a glândula tireoide, a suprarrenal e o ovário. É um eixo. Isso funciona como o mecanismo de um relógio. Qualquer interrupção nesse trajeto, existe repercussão no resto da área atingida por essas glândulas. Então, a tireoide é uma glândula importantíssima, porque ela ocasiona o bem-estar, ela produz a saúde, e haja vista que quando a pessoa tem um problema de tireoide, não está bem de saúde, de jeito nenhum. Então, a tireoide influi muito, sim, não só na manutenção da gravidez, como também na possibilidade de gravidez. Existem muitos casos de infertilidade, digamos assim, por causa tireoidiana, sem dúvida alguma. Muito bem. E aquela... desculpa, Thomas, tem mais alguma... Enquanto não, doutor Laércio. E aquela pergunta da jornalista quanto à ovulação? Pois não. Vamos começar do início. A mulher foi feita para ser mãe. Toda a formação da mulher foi feita para ser mãe. A mulher tem mama porque nós somos mamíferos. A mulher menstrua porque não engravida. A menstruação é uma gravidez que não houve, que mensualmente a mulher se prepara para a gravidez. Então, ela se prepara como? O ovário, por questões hormonais, faz a postura ovular. Que é isso? O ovário elimina um óvulo, a trompa uterina vai através da sua parte ampolar, segura, e esse óvulo fica no terço terminal da trompa. Vamos imaginar, a trompa tem 3 partes.
proximal, média e distal. É na parte distal, entre a parte distal e a parte média. Fica ali o óvulo. Aí o espermatozoide é depositado no fundo da vagina da mulher. Por um mecanismo químico, ele migra, lembra que o espermatozoide tem um rabinho, né? Uma caudazinha. Por essa cauda ele entra, ele atravessa o canal cervical, ele atravessa todo o útero e vai encontrar o óvulo lá na trompa. Olha que coisa linda. Esse, por um mecanismo químico, chama-se quimiotactismo. Isso, ele vai lá, encontra e fertiliza o óvulo, aí há uma migração. O óvulo vem através da trompa, em 8 dias ele está implantado no útero. Nesse meio tempo, ocorre uma série de transformações hormonais na mulher, ela vai gerando os seus hormônios produzidos pelos ovários, então a gravidez se instala ali depois de 8 dias. Aí ele vai crescendo, até que depois de 40 semanas ocorre o nascimento. Uma coisa maravilhosa, uma bênção de Deus na vida de uma mulher. Até hoje né? eu consigo achar uma maravilha tudo isso. É uma maravilha. Passados mesmo. 45 anos. E muito bem colocado, viu? Você nos deu uma... E nós seguimos a sua dissertação, não é? Já colocando mentalmente a imagem de tudo, não é? Isso. Não é? Isso é muito bonito, viu? Então, quando ele início, ele é um ovo embrionado. Ele é um ovo que está crescendo, não é? Até mais ou menos 2 meses. Aí ele cresceu, já atingiu um tamanho grande, então ele já passa a ser um embrião, que vai crescendo. Quando chega nos 4, 5 meses, aí ele já tem uma certa mobilidade, ele já tem um certo tamanho, os órgãos já estão todos feitos, apenas eles têm que crescer, têm que desenvolver um pouco mais. Aí passa a ser chamado feto, e vai o nome de feto até que nasce. Quando ele nasce, é o recém-nascido. Muito bem. Doutor José, eu agora vou passar por um tema já um pouquinho mais delicado. Pois não. Porque eu tenho certeza absoluta que o telespectador já está esperando que eu faça essa pergunta. Eu quero saber, o que é o aborto clandestino? Uma pergunta capciosa. O clandestino seria aquele aborto clandestino, não é o aborto autorizado. Então, a mulher engravida, ela não pode levar a gravidez avante. Por quê? Porque ela não está preparada, porque aquela criança que vai vir numa época que não favorável na vida dela, aquela gravidez não resultou de uma união com o marido, então ela quer se desvencilhar, quer ficar livre daquilo. Então, mas ela não tem amparo legal. Se ela chegar num médico e falar assim, doutor, eu quero fazer aborto. Como aborto? Não, eu estou aqui porque eu sou ginecologista, eu estou fazendo pré-natal e vou fazer seu parto. Não, mas eu não quero ter a criança. Bom, ela fala, bom, então eu não sei o que fazer com a senhora. Então, o resultado, ela, no desespero, ela procura pessoas que fazem um aborto clandestino. Agora, aí é o perigo. Existem clínicas boas, bem aparelhadas, que trabalham com material esterilizado, tudo bem, mas existem muitas clínicas de fundo de quintal. Ou curiosas, que pode deixar que eu resolva o seu problema. Eu coloco um talo de uma substância no colo do útero, a substância vai entumecendo, dilata o colo do útero, ela tem uma dor infernal e acaba eliminando a criança. Mas acontece que existe o risco de infecção. E se ela tiver uma infecção? E hemorragia? Esse é o perigo. Doutor, se o senhor me permite, lógico. Nós fomos às ruas, inclusive, para saber o que as pessoas, se a sociedade concorda com essa interrupção, com que até o senhor acabou de nos explicar agora de que forma funciona, né, o aborto clandestino, que só para lembrar, a gente já passou, é claro, de 24 segundos do programa, e no mundo, a cada 24 segundos, um aborto é realizado. Portanto, nesse decorrer das nossas falas aqui, várias crianças provavelmente, ou melhor, com certeza, várias vidas estão sendo ceifadas. Estão sendo ceifadas. Muito bem. A gente poderia deixar de ter grandes médicos, grandes juristas, advogados e jornalistas, não é, entre nós, infelizmente. Mas a gente foi às ruas, viu, Excelência? Então?
confusa. Então vamos saber o que aconteceu. Por gentileza. Tô contra. Por quê? Porque isso é um crime. Em qual Eu acho, circunstância? principalmente em questão de vida. Tudo que fala em vida, eu acho que a gente tem que prevalecer é a vida do ser humano. E a criança não paga para nascer, ela nasce por espontânea vontade. Né? Eu sou contra, com todo o respeito. Eu acho que quando a gente não quer, a gente tem que tomar cuidado, se prevenir, né? Porque eu acho que se acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa para ela ficar grávida, tem algum motivo. Eu acho que tem que aceitar, de qualquer jeito. Dependendo dos casos, né? Assim, igual estupro, né? O perigo de uma criança vir com defeito. Aí eu acho que deveria ser feito. Agora, por outros meios, não. Atualmente, as pessoas estão muito... Está acontecendo por acontecer, não estão planejando direito, estão se programando. Eu acho que estão muito descuidadas hoje em dia. Totalmente contra. Em qualquer circunstância, sou totalmente contra. Só Deus que dá o direito de dar e tirar a vida. Ninguém mais. É uma vida que você fez e acho que não deve ser tirada, né? Querendo ou não, desde quando tá lá já é uma vida. Independente de quantos meses tiver. Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que não deve tirar uma vida. Diz o ditado, né, que o filho não prende ninguém, né? O casal não precisa ficar junto, mas eu acho que assim, é cada um assumir a sua parte, né? Criar a criança, né? Dar tudo do bom e do melhor, né? Uma boa educação e tocar a vida em frente. Jamais pensar em abortar, nada do gênero. Porque já foi feito, né? Deveria ter sido feito o planejamento antes. Mas já que aconteceu, então agora é assumir a responsabilidade, né? Tanto o homem quanto a mulher. Muito bem. Já ouvimos aí as pessoas que se manifestaram. São pessoas da sociedade que se manifestaram e, pelo que eu pude perceber, a maioria é contra o aborto. Então, eu queria que o doutor se manifestasse a respeito. Depois vou passar para os advogados e a jornalista. Eu, como obstetra, a coisa que eu mais gosto de fazer é tirar uma criança e pôr a criança no mundo. Seja através de um parto normal, seja uma cesariana. É uma alegria muito grande. E eu tenho a honra de acompanhar muitas crianças que nasceram comigo. Então, há poucos dias eu fui numa festa onde tinham 6 crianças que nasceram comigo. Eu tirei fotografia com eles, todos. Eles com mais de 30 anos. Tem criança que hoje são médicas e mulheres que nasceram comigo, que levam as filhas para dar luz comigo. Eu acho isso uma honra muito grande. Então, o que eu mais gosto é disso. Agora, poupar isto, tirar esse prazer, tirar essa alegria, eu acho uma violência. Agora, por outro lado, existem muitos métodos anticoncepcionais. Hoje em dia, nós temos inúmeras pílulas anticoncepcionais, DIUs, métodos de barreira, métodos químicos, injeções, cremes, substâncias vaginais, quer dizer, adesivos. Quer dizer, se a mulher engravida é porque quis engravidar, ou distraidamente, ou talvez momentaneamente não pensou na responsabilidade. Agora, por outro lado, eu me lembro de um velho professor que dizia: é preferível tirar uma criança do que trazer uma criança para um mundo que não está preparado para recebê-la. Mas isso não cabe a nós fazer isso, não cabe a nós decidir isso. Eu concordo e até gostaria de intervir, mas o mundo também não estava preparado, no meu ponto de vista, para receber Jesus, né? Tanto é que ele foi crucificado, não entenderam a ideia, a intenção, mensagem dele. A mensagem dele, né? Então, eu acho que as pessoas usam de forma muito precipitada, né? Eu acho que prevenir a gravidez, quando você já é casada, por algum motivo de saúde, ou porque financeiramente, não sei se a doutora concorda, é mulher como eu, estamos aqui representando, né, doutora? Porque naquele momento, financeiramente, o casal não pode ter, é uma coisa também. Mas eu acho que as jovens, aquelas garotas, meninas, porque hoje, com 15, 13 anos, né, se elas já menstruam, elas mas já... a vida sexual hoje a vida sexual é ativa. Aos 12, 13 anos. Excelência, muito bem dito. Então, eu acho que elas precisam pensar, e a nossa sociedade
precisa acordar com leis de juristas, advogados como vocês, médico, um excelente médico como o senhor, de alertar também essas jovens que esperem o casamento, que se guardem, que se preservem. O Excelência tem o privilégio de conhecer uma família maravilhosa, uma família linda, já tem uma neta, né, que é uma graça, uma fofura, um neto. E incentivar que essas crianças se voltem para a sociedade, porque a nossa sociedade está perdida e a gente está indo de mal a pior. Muito então, bem. Eu só queria fazer essa colocação. Muito bem. Eu agora vou fazer uma colocação da seguinte forma, caro telespectador. Depois vou passar a palavra para a doutora Eleonora e para o doutor Thomas Lau, para que eles possam também se colocarem diante desta pergunta e dessa colocação que eu vou fazer. A lei hoje, ela diz o seguinte: provocar aborto sem consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos. Provocar aborto com o consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos. Então, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Então, não se pune. Artigo 128, esse é um artigo importante que também na sequência, eu vou informar o objetivo da modificação da reforma penal. Não se pune o aborto praticado por médico, que é o aborto necessário, se há outro meio de salvar a vida da gestante. E aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Vamos ouvir? No caso de estupro, para isso existe a instituição. Tem muita gente por aí que quer um filho, quer ter, não pode, aí quer adotar, para isso existe a instituição. Não. Porque a gente não deve matar uma vida, né? A não ser como naqueles detalhes, como eles falam aí, quando você é estuprado e não quer o filho, né? Mas se você fez o filho, você tem que aderir ele, né? Agora, se foi forçado, acho que não. Se fosse comigo, eu tiraria também, uma coisa que você não desejou, que te pego, e venho, eu tiraria. Porque bater um filho de quem a gente não conhece, uma pessoa assim, é difícil, né? Depende, acho que em alguns casos é necessário, assim, né? Só no caso de um estupro, por exemplo, há de se estudar aí se pode fazer o aborto ou não, né? Aí eu acho que nessas condições sim, mas fora isso não. Se é um estupro, entendeu? Foi obrigado, ou problema mesmo de defeito da criança, do feto, aí eu sou a favor. Quando tem o estupro e a pessoa não é obrigada a conviver com aquilo que ela não desejava. Muito bem. Agora eu vou colocar, para depois passar a palavra para a doutora Eleonora. Há uma comissão de juristas que estão já propostos nas mudanças dos artigos que tratam do aborto. Então, como ficaria? Ficaria, por vontade da gestante, até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Esse é o artigo 128, inciso 4º. E no caput do novo artigo 128, consta que não há crime diante de tal circunstância, criando-se, portanto, uma nova excludente de criminalidade ou de antijuridicidade. Então, eu passo a palavra agora a você. Prezados, inicialmente eu quero esclarecer algo fundamental para essa discussão, que é o fato de que ninguém é a favor do aborto. Ninguém, absolutamente ninguém é a favor do aborto. O que se discute é a descriminalização do aborto. Ou seja, que o aborto deixe de ser crime, que haja descriminalização do aborto, que a mulher possa decidir se quer dar continuidade à gravidez ou não. O aborto em si é algo sempre traumático, sempre triste, algo sempre que para a mulher a coloca em um momento de reflexão, de introspecção, para repensar o próprio futuro e fazer uma escolha. Mas essa escolha, esse direito à escolha, tem que ser dado às mulheres. Eu achei maravilhoso que essas pessoas todas que foram entrevistadas, a grande maioria, eu diria que 99%,
99,9% das pessoas que se manifestaram neste vídeo que foi mostrado aqui no programa, a maioria é contra. Disse que é contra o aborto. Então, o ideal é que as pessoas que são contra não pratiquem aborto. As pessoas que têm uma linha moral, uma linha ética, que entende que a vida já existe quando do momento da concepção, óvulo, espermatozoide, que ali já há vida, que já há potencial de vida e que aquilo é sagrado, essas pessoas não devem abortar. Claro que não. Óbvio, isso seria uma violência para essas pessoas. Porém, essas pessoas que têm esse entendimento não têm o direito de impor aos demais, ou seja, aqueles que não têm esta visão, esta ótica em relação ao assunto, que também não interrompam a gravidez. Por quê? A pessoa tem o direito de decidir de acordo com a própria convicção, com a sua íntima convicção em relação ao assunto. Muito bem, doutora, mas só que nós estamos tratando aqui, inclusive a doutora Eleonora, ela fez um artigo no boletim oficial do IBCCRIM sobre esse tema. Mas eu quero dizer o seguinte: há necessidade, no meu ponto de vista, sim, de nós termos uma conduta moral e ética. Por quê? Porque isso influi a sociedade. Uma sociedade, ela se torna forte a partir do momento em que há regras e que essas regras sejam respeitadas. Essa é a minha visão. Não quero confrontar a sua, porque eu respeito, eu acho que você, por isso que você está aqui. Gostaria de fazer uma pontuação, então, também, seguindo essa linha do Excelência, de que, então, se for assim, doutora, seguindo nesta linha, tá? Com todo respeito, claro. Seguindo nessa linha, a gente não precisava ter a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. A gente não teria mais na televisão horário impróprio para 14 anos, porque as pessoas decidiriam por si só se elas querem ou não fazer isso, como também as drogas. As drogas, então, a gente teria que partir por uma descriminalização, da forma que a senhora falou também, porque usa quem quer, quem não quer não usa. E aí não viraria uma anarquia sem as regras com que o Excelência acabou colocando? Mas eu tenho a impressão, como eu conheço bem a doutora Eleonora, que ela é uma grande defensora, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é possuidora de um talento excepcional. Eu tenho a impressão que ela quis dizer o seguinte: quer dizer, nós temos que lembrar que a liberdade das pessoas devem ser respeitadas também. Eu vou agora passar rapidamente a palavra para o doutor Thomas, porque eu estou me fazendo sinal aqui. Não é? O tema é tão bom, cara, telespectador, tão excelente, não é? Que a gente, polêmico, como diz o meu querido amigo, doutor Farias, que ele nos leva no embalo, e nós já estamos chegando no final do programa. Doutor Thomas. Eu tenho uma pergunta em relação ao artigo 128 da lei, que trata da... Eu vou até repetir aqui: não se pune o aborto praticado por médico. E tem no inciso 2, o inciso 1º e o inciso 2º. E o texto fica o seguinte, que nem Vossa Excelência falou: autorizado até a 12ª semana de gestação, ser médico ou psicólogo atestar que a mãe não tem condições de arcar com a maternidade, assim como nos casos de feto anencéfalo. E aí eu queria fazer essa pergunta para o doutor Faria. Atestar que a mãe não tem condições de arcar com a maternidade, como que seria esse procedimento? Condições psicológicas, né? O projeto fala em condições psicológicas. O que seria condições psicológicas para arcar com a maternidade? Eu acho muito polêmico isso, porque o que seria, quando a mulher não tem maturidade, vamos supor, uma garota de 12, 13 anos engravida, ela não tem isso, ou então quando a mulher é, vamos supor, uma excepcional, uma pessoa que tem um rebaixamento mental e é vítima de um abuso. Ou, às vezes, a pessoa, ela pode, não um estupro, um sexo consensual, mas ela era limitada. É nesse caso que o senhor quer dizer? Aí, sim, aí é fácil mesmo, mas é muito fácil a família que querer ficar livre daquela gravidez, chega assim: doutor, o senhor atesta aqui, por favor, mas a minha filha ela não tem juízo nenhum. Como é que ela vai ser mãe? Ela não tem juízo nenhum. Eu acho que é polêmico. Uma coisa que me preocupa muito, em todas as campanhas presidenciais, para governador, para prefeito, ninguém fala em
limitação da natalidade. Ninguém esclarece o povo, não existe uma lei. Eu vejo nos programas dos candidatos, ninguém fala. Programa de educação sexual nas escolas, orientar o povo desde cedo. Começou com 12, 13 anos, já faz a vacina contra o HPV, porque vão começar com sexo, mas faz um sexo consciente, usa método anticoncepcional, mas não se vê um projeto nesse sentido. Isso na eleição para presidente, na eleição para governador, para prefeito também. Tem que orientar o povo, é prevenindo, que uma vez que acontece a coisa, aí tem que tomar uma solução. Mas existem inúmeros métodos anticoncepcionais. Hoje em dia é muito fácil. A mulher praticamente engravida se quer engravidar. Pode dizer isso. Ela engravida se quer engravidar. Agora, dizer que a pessoa não tem condições psicológicas, eu acho meio difícil, meio complicado para o médico atestar no conselho. Eu acho que o médico se recusaria a dar um atestado como esse. Eu acho que sim. Então, tem que se faça uma junta médica, não? É muito interessante a crítica até que eu faço no artigo, Isso, Dr. Laércio, por favor. se me autoriza, Claro. no sentido de que haveria, então, não haveria crime, segundo o projeto, se ficasse atestado por um médico que a mulher não tem condições psicológicas. A responsabilidade, então, vai ao médico. Porém, veja só como isso reflete a cultura patriarcal e machista em que nós vivemos. Uma mulher que não quer ter um bebê, ela vai precisar de uma autorização de um médico, no caso, um homem médico, conforme está descrito, pode ser uma mulher, mas está escrito médico, e que, a partir deste olhar externo a ela será autorizada a tirar o bebê, o feto, o embrião. Pois bem, por que não? O fato da mulher querer abortar, ela desejar abortar, ela não querer ser mãe, ela não ter vontade de ser mãe, isso já não é claramente demonstrativo de que ela não tem condições psicológicas para ser mãe. Ou seja, a autorização para que o aborto ocorra deve vir de dentro da mulher, de dentro do coração dela. Do desejo dela, e não algo externo. Portanto, essa causa que exclui a antijuridicidade, a meu ver, ela é absolutamente hipócrita. Porque quem tem que decidir se tem condições psicológicas para ser mãe é a mulher, e não um médico ou um psicólogo, conforme consta no projeto. Eu concordo, doutora, mas então, já que ela tem, que nós, mulheres, temos esse poder de decisão do sim ou não, que, ao meu ver, eu colocaria esse poder de decisão desde que Deus ali consentiu que você ficasse grávida, né? O meu ponto de vista é outro com relação a isso, mas já que ela tem esse poder de decisão, por que não, como o doutor José Francisco muito bem esclareceu, hoje há métodos anticontraceptivos, uma infinidade, inclusive o SUS, Sistema Único de Saúde, para aquela mulher que não tem condições de comprar, possa passar lá e pegar. E por que ela não toma essa decisão, então, neste momento, antes da relação sexual, antes do fato consumado? O senhor concorda, doutor? Concordo, sim. Posso colocar uma? Porque ela está no embalo. Aí é que está, né? Então, aí no embalo, depois ela quer ter então, o poder embalo significa de decidir irresponsabilidade. sozinha. Irresponsabilidade, então. Uma pessoa que tem uma irresponsabilidade como essa, como é que ela quer ter o poder de decisão, então, depois? Será que ela vai ser responsável depois? Mas a modificação da lei, e eu, inclusive, chamo a atenção ao meu querido amigo Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que foi o relator da modificação do Código Penal nesse aspecto. Você já tem aqui alguém que já fez uma crítica, meu querido Luiz Carlos. Está aí. Aqui já tem uma crítica. Eu fiz várias críticas, inclusive diretamente. Mas hoje somente esta. Então, veja, eu queria agora, antes, já estão me fazendo sinal para encerrar o programa. Caro telespectador, é lamentável um programa como esse, nós termos aqui um tempo exíguo para poder discorrer. Mas, lamentavelmente, nós temos que dar oportunidade também para o próximo programa, que é maravilhoso,
que quem faz é a nossa querida Priscila Sestari, Última Palavra. Então, você, depois desse, não esqueça, assista a Última Palavra, hein? Bem, mas eu quero aqui homenagear o meu querido amigo que hoje veio aqui nos brindar com esta maravilhosas colocações, não é? Sobre Hipócrates. Hipócrates. O juramento de Hipócrates. O Hipócrates viveu no ano 460 a.C. Ele era contemporâneo de Sócrates, Platão e também de Aristóteles. E o juramento dele foi atualizado em 1948 pela Declaração de Genebra. Eu vou ler. Eu juro que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei fiel aos preceitos da honestidade, caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como preceito de honra, nunca me servirei da profissão para corromper os costumes e favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu, para sempre, a minha vida, minha arte, de boa reputação entre os homens. Se eu o infringir, dele me afastar, ou então suceda-me o contrário. Assim eu juro. É isso, meu querido? Sim. Você fez esse juramento? Quando me formei. Sim. Muito bem. Eu sou um admirador da pessoa do Hipócrates. Algumas coisas que ele descreveu naquela época são válidas até hoje. Inclusive, ele começava o tratamento com vinho. Vinho com alguma coisa. Eu tomo vinho todo dia. E hoje está mais do que provado que o vinho é saudável. É verdade. Quer dizer, isso já 2.500 anos atrás, um homem descobriu isso. Sabe? Eu tive a oportunidade de visitar a ilha de Kos e a canalização de água que ele fez para o hospital dele está lá ainda até agora. Assim como o plátano, onde ele dava aula, porque ele dava aula, a Grécia é muito quente, debaixo de uma árvore. A mesma árvore é replantada a cada 200 anos. A mesma árvore, é a mesma árvore do Hipócrates. Está lá ainda até hoje, na ilha de Kos. Muito bem. Eu, então, vou ter que encerrar o programa. Eu quero agradecer muitíssimo a doutora Eleonora Rangel Nassif, que se dispôs a vir nesse programa e brilhantemente o fez. Parabéns. Quero agradecer também a minha querida amiga, a jornalista Priscila Sestari, que também hoje se esforçou e o fez de uma forma maravilhosa, não é, a participação desse programa. É uma honra para o Direito e Justiça em Foco. E ao meu querido amigo doutor Thomas Lau, também quero agradecer imensamente a sua presença e a sua atuação nesse programa. E ao meu dileto, a honra de tê-lo aqui. Esse aqui é um grande amigo. Eu fui buscá-lo porque sei das qualidades que ele ostenta. E você, telespectador, pôde apreciar também essas qualidades. Uma última observação. Que são as suas considerações finais. O sexo é a única diversão realmente gratuita. Realmente gratuita é o sexo. Por isso o pobre faz muito sexo e tem muito filho. Agora, o que precisa é uma política de controle populacional porque o mundo não tem condições de suportar o crescimento que está tendo. Então, teria que haver, por parte das nossas autoridades, uma orientação ao povo, para que o povo seja bem orientado, para que se dê os meios necessários, para que se vá nas escolas, nas comunidades, orientar o povo no sentido de prevenir a gravidez indesejável. Prevenir a gravidez indesejável. Esse é o foco de tudo. Muito bem. Quero agradecer bastante a você, meu querido amigo doutor Faria, não é? Pela sua presença em Direito e Justiça em Foco. Nós cumprimos uma meta. Nós temos esse programa, fizemos esse programa com muito carinho para que o telespectador apreciasse também, como nós todos aqui apreciamos, a sua capacidade, a sua intelectualidade e o seu autoprofissionalismo. Meus parabéns. Muito obrigado.